Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo. Hernan Crespo se mostrou muito incomodado com a derrota por 3-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena. E na entrevista coletiva, ele deixou bem clara a sua busca e objetivos em relação a reforços para o próximo ano. Ele disse o seguinte, abre aspas, na próxima janela a principal coisa que temos que buscar é jogador com saúde. Depois vemos se tem talento. Saúde. Jogadores com saúde que permita jogar 65 a 70 jogos que a gente vai fazer na próxima temporada. Por que dessa declaração forte do Crespo? O treinador argentino não contou com 12 jogadores para a partida contra o Corinthians, todos machucados. Além disso, o Tolói, que entrou em campo, acabou sentindo lesão e também acabou aumentando essa lista de problemas. O Crespo, na entrevista coletiva, ainda foi perguntado sobre carências. E aí quiseram saber se falta um meia de ligação, alguém que construa o jogo. A resposta do treinador, abre aspas, um camisa 10? Claro que falta. Falta um camisa 10, falta centroavante, falta muita coisa. Crespo já havia, em outras entrevistas, sinalizado a possibilidade de nem ficar no São Paulo, apesar de ter contrato até dezembro de 26, não tem batido mais nessa tecla, mas resolveu ser mais contundente na hora de cobrar por contratações, com um detalhe importante, São Paulo sem dinheiro não poderá fazer investimentos pesados para o próximo ano. E você, torcedor tricolor, que pensa sobre 2026, já usa o espaço para comentário, se puder também avaliar a participação do Crespo, gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E a diretoria do São Paulo está muito incomodada com os vários atos de indisciplina observados ao longo da temporada no CT da Barra Funda. A avaliação é de que faltou pulso e disciplina para os gestores do departamento de futebol. Vou contar alguns dos causos que acabaram sendo descobertos recentemente e que incomodaram demais ao presidente Júlio Casares e aos mais próximos. Foram vários os casos de atletas que chegaram atrasados para treinos. Houve também um episódio em que um funcionário chegou sem nenhuma condição de trabalho e acabou sendo acobertado pelos outros em vez de ser punido, com uma multa ou até com a demissão. Todos esses atos foram constatados, debatidos com atletas e funcionários, e a promessa do São Paulo é de que a partir de agora não vai mais ser permitido qualquer ato de indisciplina, sob o risco de multas pesadas. A promessa de que com direitos de imagem em dia, São Paulo não vai mais tolerar atos de indisciplina ou casos de descompromisso. A impressão que se tem é que está tudo muito fácil, muito cômodo para os atletas. E uma das percepções é de que toda essa morosidade e aceitação em relação às coisas faz com que os atletas se contundam mais e demorem mais para se recuperar. Vale a lembrança de que o Tricolor teve 73% do seu elenco frequentando o departamento médico em pelo menos uma oportunidade desde o início do ano. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor enfrenta o Corinthians na noite dessa quinta-feira com 12 desfalques. O único que se recuperou é Pablo Maia, as baixas são Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda, Lucas Moura, Dineno, Rodriguinho, Enzo Dias e Wendel. Há quase 5 anos no São Paulo, Rui Costa deu entrevista nessa quarta-feira, cena bem pouco comum durante todo esse período em que foi executivo de futebol do Tricolor. As raras entrevistas do Rui Costa estavam muito associadas a pedidos do Carlos Belmonte, que era seu superior. Já contei para vocês que o Belmonte está com os dias contados no Morumbi. Nessa quarta-feira, o Rui Costa foi perguntado, entre outras coisas, sobre a proposta que recebeu do Grêmio. Ele garante que foi convidado, abre aspas para o Rui Costa, o contato com o Grêmio existiu e os detalhes dessa conversa são do conhecimento dos dirigentes. Tenho uma relação histórica com o Grêmio, mas estou no São Paulo há 5 anos, em um ambiente de acolhimento, que gera longevidade. Tenho muito carinho e respeito por esse clube, e isso naturalmente pesa na minha permanência. Então, está agora de forma oficial, declarada, determinada o fico do Rui Costa no São Paulo. Ele tem contrato até dezembro de 26, já havia contado para vocês na semana passada sobre o reajuste salarial que o Rui recebeu para permanecer no Tricolor. Agora com carta branca e autonomia para mandar e desmandar. O primeiro passo dele vai ser montar o elenco do Tricolor para 2026 com algumas aquisições e também saídas.
Importante registrar que enquanto o São Paulo busca no mercado boas alternativas e opções para melhorar seu time, Lucas Moura passou por uma infiltração no joelho. Ele voltou a sentir dores no joelho direito, aquele mesmo que tem o impedido de jogar com frequência. A expectativa do São Paulo é de que com essa infiltração o Lucas tenha condição de voltar ainda na temporada de 2025. Hora de falar sobre o São Paulo, acredite se quiser, o São Paulo faturou mais jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo do que no Morumbi contra o Bahia. Bora aos números. São Paulo venceu o Bahia por 2-0 diante de 15.221 pagantes, com uma renda bruta de R$ 686 mil. Já o empate em 2-2 contra o Flamengo teve 11.228 pagantes e uma renda bruta de R$ 884 mil. Como São Paulo e Santos fizeram um acordo para que o Santos jogue no Morumbi e o São Paulo jogue na Vila sem pagamento de aluguel, o Tricolor conseguiu, dessa partida contra o Flamengo, ficar com uma arrecadação líquida de R$ 297 mil, contra 168 mil arrecadados no Morumbi na vitória por 2-0 contra o Bahia. É natural que se tivesse jogado contra o Flamengo em seu estádio, especialmente depois das vitórias, contra o Bahia por 2-0 e contra o Vasco por 2-0, o São Paulo levasse bem mais gente do que os 15 mil pagantes que estiveram na partida contra o Bahia, aumentando a arrecadação. Mas é curioso notar que o São Paulo foi capaz de arrecadar mais jogando na Vila Belmiro, um estádio bem pequeno na comparação com o seu estádio. Morumbi virou palco de 6 shows que tem acontecido nos últimos dias. Contei para vocês que por conta da cessão do espaço para esses shows, o São Paulo vai faturar 20 milhões de reais livres de impostos. O último dos shows marcado para 23 de novembro e ainda há uma expectativa de que o São Paulo possa enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro como mandante no Morumbi. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares aproveitou o fim de semana para fazer um discurso a sócios do São Paulo. E durante esse discurso, em que ele agradeceu a uma série de apoiadores e fez aquela habitual média política, houve também espaço para promessas e frases importantes. Separei a principal delas relacionada à dívida e também à superávit. Segundo Júlio Casares, o Tricolor terá sua dívida diminuída ao fim dessa temporada, com direito a superávit, que nada mais é do que lucro no fim das operações de um ano. São Paulo que vem registrando prejuízo seguido de prejuízo, são anos tomando muitos milhões de reais de déficit. A frase do Júlio Casares depois dessas promessas, abre aspas, quem viver, verá. Só para contextualizar, São Paulo fecha 2024 com uma dívida de 968 milhões de reais. Ao fim do terceiro trimestre desse ano, a dívida já havia caído para 912 milhões de reais, então dá para entender que o São Paulo caminha de fato para a redução da sua dívida na temporada. O superávit é que parece mais apertado e pode depender da venda de mais um atleta daqui até o fim do ano. São Paulo, por conta de todos os gastos, não tem conseguido ficar muito abaixo da linha das despesas. Até por isso a necessidade de mais uma transferência. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesse domingo, mas ainda não se decidiu sobre seguir jogando futebol ou não, e essa posição é apenas do atleta. A saideira do São Paulo, lateral esquerdo Nicolas, o meio-campista Pedro Ferreira e os atacantes Luca e Paulinho deixaram o Sub-20, vice-campeão paulista, derrota para o Santos nos pênaltis, e vão direto para o CT da Barra Funda, onde ficarão em definitivo integrados ao elenco principal. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. Surgiu nas últimas horas o boato de que Cédric, lateral direito de 34 anos de idade, poderia voltar para o futebol português. O nome do clube não foi divulgado, mas ele estaria na mira de um time do seu país, disposto a contratá-lo no mês de janeiro. São Paulo está absolutamente à vontade e tranquilo em relação a essa especulação. Primeiro, porque o Cédric tem contrato até dezembro de 27, ou seja, ele só sai se o São Paulo aceitar uma compensação financeira. Depois, porque o Cédric é titular absoluto e tem um salário hoje no São Paulo que só seria compatível se ele fosse contratado pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto. E olha que ele precisaria chegar para ser titular por lá, para ter salário parecido ao seu atual. Ou seja, o São Paulo está absolutamente tranquilo, confiante de que não há nenhuma chance de o Cédric sair. Até porque, embora ainda não tenha encantado, ele é um cara que faz o arroz com feijão com alguma qualidade. 41 partidas na atual temporada, sendo 34 como titular. O São Paulo pode precisar de um lateral reserva
para a próxima temporada e não se descarta a chance de Moreira, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Porto, voltar em 2026. Que nota você dá de 0 a 10 para o futebol do Cédric com a camisa do Tricolor? Já uso o espaço para comentário para registrar sua nota, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.